Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal e principalmente nas ruas de Belo Horizonte. Quando eu viajo, todo mundo fala assim: Fael, muito legal o seu pós-jogo, mas manda um pouquinho mais cedo, ó, gente. 2 horas da manhã, eu tô gravando agora para vocês. Cheguei da transmissão da Rádio da Massa Atleticana. Fiz também um texto pro Deus Me Dibre, que é um site que eu escrevo. Eu deixo sempre o link, quando eu lembro, aqui para vocês. Então, desculpa pelo pós-jogo tarde, mas é coisa do destino, né? A gente tá falando de Galo o dia inteiro. Domingo, essa hora, de domingo para segunda, trabalhando essa hora. Não é fácil não, meu irmão, mas graças a Deus é essa vida que eu pedi para Papai do Céu. Corinthians 1, Galo 0 pelo Campeonato Brasileiro, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada seguida do Atlético, né? E é curioso que no último pós-jogo, eu recebi um e-mail ainda na madrugada, 4h30 da manhã, tava indo dormir, falando que parece que eu tô recebendo dinheiro do Atlético para pagar minhas contas, porque a crítica que o cara coloca uma crítica como construtiva, um texto bem grande, porque eu tenho elogiado demais o Atlético aqui nos vídeos, sendo que eu era um cara que batia muito. Ô Sete Câmara e Dr. Lázaro, estou te mandando um boleto dessa semana, comecinho de mês, está vencendo IPTU, aluguel e tudo mais, estou mandando aí, porque a gente vai criticar o time hoje demais, mas quantas vezes nós vimos o Galo vencendo jogos, atuando mal, que a gente fala, nossa, até ganhando o Galo mata a gente de raiva. Eu tenho certeza que você falou isso já na sua vida. O Galo ganhando mata a gente de raiva porque foi assim, assim, assim. Mas boa atuação não dá ponto na tabela do campeonato, né? Não tem um asterisco ali na... Ó, o Galo tem 27 pontos, mas nós vamos colocar ele em terceiro, porque ele foi bem contra o Corinthians, foi bem contra o Paranaense lá no Paraná. Não tem isso, né? Então, um sinal de alerta ligado, como o próprio Rodrigo Santana falou, pela terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que a gente tem aquela esperança, expectativa de que a gente vá para a final da Sul-Americana e a gente falta um Corinthians ou Del Valle definir ele também, a gente o Colón aqui, mas existe a possibilidade, vou colocar assim, de dar Galo e Corinthians nessa final da Sul-Americana. E aí a gente, vamos sentir um gostinho de como é que é esse time do Corinthians agora, se der Galo e Corinthians na final. Eu sinceramente esperava um Galo mais respeitando demais o Corinthians excessivamente no campo do campo de defesa. E aí, começando já a falar dos primeiros minutos de jogo, muita pressão do Corinthians, o Galo com aquela transição, defeito, que todo pós-jogo, acho que 90% dos vídeos aqui no canal eu falo do nosso problema de transição. Deu a sensação de que seria aquilo a partida inteira, né? A gente tirava da área, o Corinthians vinha de novo para cima do sistema defensivo do Galo, aquela empolgação pelo aniversário do Corinthians, 109 anos também, os juízes em festa em todo o país. E aquela empolgação inicial do Corinthians a gente soube resistir, né? Impressionante o início de jogo do Hever. O jogo inteiro eles foram bem, mas desde o início o Hever e o Patrick muito seguros ali atrás. O Hever, eu já tive 2 princípios de infarto só nesse jogo agora, porque tem hora que ele dá o chutão, mas tem hora que o Hever tira. Ele vai dar o chutão, aí quebra de lado assim, aí o atacante, nossa, ainda bem que esse atacante perdeu a passada ali. O Hever ele consegue alternar entre sair jogando bonito e hoje deu chutão quando foi necessário, para mim, o melhor em campo, seguido do Patrick com uma grande atuação também. Então o Corinthians ele era muito intenso perto da área do Atlético, né, rondando aquela área ali dele, mas o Corinthians não conseguia testar o Cleiton, não conseguia transformar isso em finalização. E aí quando passou essa empolgação inicial do Corinthians, a gente começou a chegar um pouco mais com perigo lá na frente. E a gente melhorou quando o Xará foi para a direita. O Xará começou mal os primeiros minutos, inverteu, foi para a direita e foi muito bem. O Xará deu 2 cruzamentos ali para o Ricardo Oliveira, um de cabeça, que o Cássio pegou colado na trave, e o outro com o Manuel, zagueiro, tira ali, a bola ia chegando para o Ricardo Oliveira, só empurrar para as redes. Seriam 2 assistências do Xará. Vocês sabem que eu critico muito o Xará aqui, mas 2 assistências que ele falou assim, faz, toma aí, finaliza para as redes aí. E uma outra do Patrick, que a bola, ele faz um cruzamento muito bom e acha o Casares atrás da defesa corintiana, mas o Casares finaliza mal. Aliás, a gente precisa falar sobre o Casares hoje, que disparado o pior em campo do Atlético. Não sei porque o Rodrigo Santana demorou tanto para tirar o Casares de campo. Se tirasse do intervalo, ninguém ia chiar. Talvez o Rodrigo Santana tenha confiado no potencial, aquele craque, aquele cara habilidoso que pode achar uma bola, achar um lance, mas foi um daqueles jogos que eu repito sempre, que o time está a 300 por hora e o Casares está a 30 por hora.
não funcionou na esquerda, tentou ir para o meio do campo, tentou ir pela direita, é impressionante como que não se encontrou em campo. E o Carille, técnico corintiano, ele foi elogiado pelo Rodrigo Santana essa semana. Ele faz realmente um Corinthians funcionar de uma maneira muito legal. Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês podem colocar nos comentários. Eu vejo o time corintiano de nomes e peças muito equilibrado com o do Atlético. Cássio, Vitor, e aí eu coloco as peças mais experientes. A zaga do Galo ela é melhor, né? Tem Manuel ali que é mais ou menos, mas ele soube funcionar. Esse Matheus Vital jogou demais, né? Esse Matheus Vital do Corinthians, muito bom. O Xará e o Casares, que era para funcionar, o Xará e o Casares, o Carille fez aquele Pedrinho e o Cleison funcionar muito bem, com infiltrações boas, velocidade ali nesse ataque. Eu acho que o Carille, com um elenco parecido com o do Atlético, faz também um bom trabalho ali, um trabalho parecido de pontuação no Campeonato Brasileiro, apesar deles estarem agora a conseguirem uma gordurinha ali, uma vantagenzinha em relação ao Galo, mas muito próximo, e na Copa do Sul-Americana também, nas semifinais da Copa Sul-Americana. Vejo o Corinthians como um time mais parecido com o Atlético dentro de campo. Eu comparava muito com o São Paulo, que tinha alguns bons jogadores e trazia, os jogadores não rendiam aqui, aí mandava embora, porque era uma bagunça extra-campo, de treinador que sai, treinador que entra. Agora eu estou comparando a gente muito com o Corinthians. E o Carille, eu acho que a forma dele jogar é muito parecida também com a do Rodrigo Santana. O Carille só teve dificuldade de realmente furar a defesa atleticana, que estava muito inspirado. O Fábio Santos continua muito bem desde a pausa para a Copa América, continua subindo, evoluindo um pouco mais, sendo aquele Fábio Santos de 2016, de 2017, não esse Fábio Santos que a gente viu principalmente no primeiro semestre de 2019. Mas o Carille passou um sufoco ali no final do primeiro tempo, que encheu a gente de esperança aquele final de primeiro tempo. Nós ficamos confiantes na vitória, né? Se a gente negociava um empatezinho antes do jogo, não, empatar com o Corinthians lá, a gente passou a ficar confiante na vitória, que a gente empurrou o Corinthians para trás realmente. Teve uma hora que eu comentei com a pessoa que estava assistindo comigo, olha só como é que tem 10 jogadores do Corinthians atrás da linha da bola, assim, com 40 minutos do primeiro tempo. A gente foi empurrando o Corinthians quando a gente subiu a marcação. Todo vídeo também eu estou falando dessa marcação do time do Rodrigo Santana, que funciona mais na parte de cima, mais pressionando a saída de bola do adversário, porque o Jair faz isso mesmo. O Jair tem uma leitura de jogo fantástica. O Jair consegue fazer antecipações que você não esperava. Ele é rápido realmente. E o Elias também sempre teve essa característica. Então é por isso que eu acho que o time do Rodrigo Santana vai funcionar sempre marcando mais em cima. Que se esperar o adversário, a gente vai ter aquela transição de chutão para o Xará dividir de cabeça, para o Ricardo Oliveira perder a bola rapidinho. Então vamos jogar nesse estilo aí que é muito melhor. Aí no segundo tempo foi o início muito parecido com o do primeiro tempo. O Corinthians marcando velocidade, o Corinthians testando de longe porque não conseguia entrar na área do Atlético. E aos 18 minutos do segundo tempo, uma defesaça do Cleiton, no ângulo lá, Matheus Vital que finalizou de fora da área. Ele tira, e aí você fala assim, não, realmente, né? Eu elogiei na rádio, olha aí, o grande goleiro que é o Cleiton, é por isso que vai continuar como titular. Isso não estou informação, estou falando como torcida minha. Mesmo com a volta do Vitor, apesar que o Cleiton agora vai para a seleção olímpica e desfalca o Galo, volta o Vitor que tratou a lesão, que havia lesão sim, o pessoal fala, é Miguel e tal, não havia sim, esse problema antigo no joelho do Vitor, e volta o Vitor agora, e aquela infelicidade do Cleiton logo nesse momento de decisão, tá voltando o Vitor, tá à disposição, vai para a seleção olímpica. Eu achava que o Rodrigo Santana tiraria o Vitor sem problema nenhum. Eu acho que o meu titular é o Cleiton, e você vai para o banco de reservas, deixa eu ver quantos minutos de vídeo, tá tranquilo. Você vai para o banco de reservas tranquilo, Vitor, igual ele fez com o Ricardo Oliveira em relação ao Alejandro. Alejandro e Cleiton, dois jogadores promissores da base que chegaram. Vitor e Ricardo Oliveira, dois jogadores campeões, consagrados no futebol, que iriam para o banco de reservas, comparando mais ou menos as decisões do treinador. Mas agora o Cleiton vai para a seleção. Eu continuo achando que o Cleiton é o titular desse time do Galo, passou muito mais confiança pra gente. Não sei se o Vitor pegaria aquela na gaveta no chute do Matheus e tal, mas lembrando sempre que o Vitor fez boas defesas, sempre falei aqui que eu tinha medo de colocar o Cleiton nesse time desorganizado que estava principalmente com o Leverkusen, porque nós torcedores também queimaríamos o Cleiton com aquela zona, com os resultados que teriam
que era arriscado queimar. Tá tudo registrado em vídeo, tá, que era registrado queimar um bom goleiro se a gente julgasse ele naquela fogueira. E aí o Cleiton vai para a seleção. E eu lembrei do Guga indo para a seleção e o Patrick, contestado pela torcida, assim como o Vitor, tá sendo agora, chegando, ficando e não saindo mais. E agora a caixa de comentários vai ferver, que eu quero que vocês analisem essa situação. Vocês acham que o Rodrigo Santana volta com o Vitor e deixa ele titular? Tipo, Cleiton, você chegou da seleção, mas o Vitor já tá bem aqui. Não, voltou a ser titular, ele é um cara, né, experiente, deixa ele aí. Ou não, chega, senta os dois e fala, Vitão, então, meu goleiro é esse aqui. Eu já deixei aqui minha posição, que pra mim o Cleiton é titular mesmo com a falha de hoje. Já vamos falar da falha. E o Cleiton já tinha sido afobado num lance, acho que com o Wagner Love. Na base também teve uma final contra o Flamengo que ele saiu afobado do gol. Enfim, na base de vez em quando dava essas panes secas nele assim. E ele entrega a vitória realmente. Eu imagino o clima no vestiário a hora que um cara igual ele, que já é difícil para um cara experiente, um menino, não vou arriscar a idade dele não. Ele chega no vestiário, tipo, equipe, eu sei que a gente poderia estar voltando com um pontinho, mais tranquilo, sem pressão da torcida lá em Belo Horizonte, mas foi mal. Para um menino é muito maior essa pressão. Hoje colocar a cabeça no travesseiro para o Cleiton realmente não vai ser fácil. E aí conversando com os torcedores depois do jogo para a Rádio da Massa Atleticana, eu tenho o Seu Nome, Seu Terreiro, grande abraço para o Thiago Reis, uma forma de homenagear o monstro do rádio Thiago Reis. Eu fiz o Seu Nome, Seu Terreiro, lá que o pessoal fala o nome, o bairro que é e tal. E todo mundo assim, elogiando muito a atuação do time, né? Todo mundo destacando que o Galo foi muito bem, pressionou o Corinthians, criou chances. Além desses lances que eu falei, 2 do Ricardo Oliveira, 1 do Casares, teve chutes de fora da área, cobrança de falta, teve um chute do Ricardo de fora da área também. Enfim, foi um jogo muito aberto, os dois o tempo todo atacando. Eu acho até que o Galo conseguiu infiltrar um pouco mais na área do Corinthians, porque o Corinthians cercava muito a área do Galo e não conseguia concluir em chance de gol. Isso eu tô pegando sem estatística, viu, gente? Queria até ter pegado as estatísticas, mas 2 horas da manhã, chega, vamos estudar não, vamos gravar agora primeiro. E agora é aquilo, não dá para ficar só confiante e começar a despencar na tabela do campeonato, né? Agora o Bahia, o Atlético Paranaense encostou na gente ali na parte de trás, a gente ainda tá vendo o Santos, a 9 pontinhos não é longe não, para quem ainda tem um turno e mais 2 jogos, 21 partidas, não é longe não, 9 pontos. Mas agora a gente tem que começar a olhar para trás também, que a gente já saiu do G6, o Inter passa a gente, começar agora a jogar de repente de uma maneira que não vai encher os olhos do atleticano como encheu hoje, mas conseguir um resultado. Vou comparar até contra o jogo do Laikidá aqui, ou o jogo do Laikidá fora de casa, que o jogo do Laikidá nós tivemos 3 chances e fizemos 3 gols. Agora é jogar com inteligência e a vitória contra o Botafogo, mesmo no Rio de Janeiro, passou a ser imprescindível, porque 3 derrotas seguidas no campeonato muda todo o seu foco, muda todo o seu plano no campeonato. Quem ainda acreditava em título, não estou descartando que ele venha sempre, eu sempre falo isso mesmo contra o Bahia, que eu defendi os reservas, eu falava, mesmo que defendia título agora, já começa a aceitar um G4 agora, começa a aceitar um G4. Agora a gente não tem que pensar em título, agora a gente tem que pensar em entrar primeiro no G6, com a vitória sobre o Botafogo, depois em G4, então esfria um pouco essa ideia de título. Vamos pensar primeiro em entrar no G6 agora, com a vitória sobre o Botafogo, e depois em um Internacional aqui, que é briga direta, né? Fechando o turno, é briga direta. E aí depois vem a Sul-Americana e aquela briga toda se poupa ou não no Brasileiro. Mas essa discussão eu vou deixar lá pra frente para ver como é que tá o nosso cenário, o nosso quadro aqui no Brasileiro. Grande abraço para vocês, clique em curtir aqui, mesmo se você não tiver curtido o vídeo, clique em curtir aí, e aí você debuia xingando nos comentários, e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, a gente tá quase batendo 60 mil inscritos. Grande beijo a todo mundo, tá cheio de quadro aqui, viu? Resenha da Massa, o Marquinhos tá mandando sempre uns vídeos aqui, Marquinhos sempre muito criativo, participando ativamente aqui do Camisa 12, e quarta-feira na Rádio da Massa Atleticana, das 8 às 9, tem Camisa 12 no rádio, te vejo lá, não porque não é vídeo, mas você ouve a gente lá. Valeu, grande abraço.